A chuva caía com força como se tivesse uma rixa pessoal com a estrada. Mark Donovan inclinou-se para frente no banco, olhos cansados, ombros tensos, mãos firmes no volante. Os limpa-para-brisas moviam-se para frente e para trás o mais rápido que podiam, mas a chuva ainda vencia. Tudo à sua frente parecia borrado, como se o mundo tivesse sido limpo com um pano sujo. Tinha sido um dia longo. Ele tinha ido buscar a filha, Emma, à escola, escutado a sua história animada sobre ter ganho uma estrela dourada em matemática e depois deixado-a na casa da mãe para a noite. A mãe adorava ter a Emma por perto, mas Mark ainda detestava deixá-la em qualquer lugar que não fosse casa. Desde o divórcio, deixar ir, mesmo por uma noite, nunca parecia fácil. Com 38 anos, Mark parecia mais velho do que a sua idade. As linhas ao redor dos olhos não vinham apenas do tempo ou do trabalho. Vinham da preocupação, da responsabilidade, de ter se tornado pai solteiro há 3 anos, quando a esposa, Rebecca, fez as malas e partiu com outro homem. Ele não gostava de pensar nessa parte da sua vida. Concentrou-se na estrada. Foi então que viu as luzes a piscar. Uma viatura policial estava parada na berma da autoestrada, luzes de emergência a piscar através da chuva. O capô estava levantado e, ao lado, estava uma mulher em uniforme, encharcada da cabeça aos pés, olhando para o motor como se este a tivesse traído pessoalmente. A maioria das pessoas teria passado. Chovia torrencialmente. A visibilidade era péssima. E ajudar uma polícia parada não era exatamente responsabilidade de ninguém. Mas Mark abrandou. Nem sequer hesitou. Ajudar era simplesmente quem ele era. Encostou a carrinha na berma, cerca de 6 metros atrás da viatura, ligou os piscas e pegou no guarda-chuva do banco do passageiro. A chuva atingiu imediatamente ao sair. Fria. Pesada. Implacável. A polícia ainda não o tinha notado. Estava curvada sobre o motor, cabelo escuro colado ao rosto, uniforme desconfortavelmente agarrado ao corpo. Mark aproximou-se e levantou a voz sobre a tempestade. Precisa de ajuda, oficial? Ela endireitou-se e virou-se para ele. E, naquele momento, o mundo pareceu parar. Mark congelou. O guarda-chuva escorregou ligeiramente da mão dele. Ele conhecia aquele rosto. Não o via há quase 10 anos, mas reconheceu-o instantaneamente. Sarah. O nome saiu baixinho, quase sem permissão dele. A expressão profissional da oficial ruiu. Os olhos dela abriram-se, a descrença a inundar-lhe o rosto. Mark Donovan? Disse lentamente. É mesmo você? A chuva escorria pelas bochechas dela, e por um instante Mark não sabia se era só água ou outra coisa misturada. Sou eu, disse ele, ainda atônito. Não acredito nisto. Sarah Collins. O seu amor universitário. A sua noiva. A mulher que o deixará apenas semanas antes do casamento, dizendo que não estava pronta para sempre. Vê-la ali, no meio de uma tempestade, parecia irreal. O que está a fazer aqui? Perguntou Mark, aproximando-se e segurando o guarda-chuva sobre os dois sem pensar. Da última vez que soube, estava na Califórnia. Ela riu suavemente, embora houvesse amargura na voz. Mudei-me de volta há 2 anos, disse. Entrei para a polícia depois da academia. Ela fez um gesto para a viatura. E agora estou aqui presa com a bateria descarregada e a pior tempestade do ano. Mark abanou ligeiramente a cabeça, ainda a tentar perceber a situação. Bem, disse, entrando no instinto familiar, deixe-me dar uma olhada. Tenho cabos de arranque na carrinha. Sarah hesitou meio segundo e depois assentiu. Agradeceria. Enquanto Mark trabalhava debaixo do capô, a chuva a encharcar-lhe o casaco, eles falaram, primeiro com cuidado. Pequenas atualizações. Tópicos seguros. Sarah contou-lhe sobre a Califórnia. Sobre tentar a carreira de modelo que nunca funcionou. Sobre o quanto se sentiu perdida depois. Sobre como tornar-se polícia finalmente lhe deu propósito. Mark contou-lhe sobre a sua vida também. Sobre casar com Rebecca. Sobre a Emma.
Sobre o divórcio. Sou pai solteiro agora, disse simplesmente. Já lá vão 3 anos. Sarah olhou para ele com algo parecido com arrependimento nos olhos. Lamento, disse. Deve ser difícil. É, admitiu ele. Mas a Emma é a melhor coisa que alguma vez me aconteceu. Ele ligou os cabos, voltou para a carrinha e ligou a chave. Um momento depois, o motor da viatura rugiu de novo. Sarah soltou uma gargalhada de alívio. Acabou de salvar a minha noite, disse. E provavelmente o meu relatório. Mark sorriu. Sempre disse que eu era bom com as mãos. Ela corou imediatamente. Isso soou mal. Ele riu-se, sentindo algo aliviar-se no peito. O que deveria ter sido uma despedida rápida transformou-se numa conversa mais longa. Depois em troca de números de telefone. Para emergências, disse Sarah, sorrindo. Ambos sabiam que não era realmente por isso. 3 dias depois, Mark estava à mesa da cozinha a ajudar Emma com os trabalhos de casa quando o telefone tocou. O nome Sarah iluminou o ecrã. O coração dele fez algo estranho. Oficial Collins, respondeu de forma leve. Isto mais vale ser importante. A risada dela soou tão calorosa como ele se lembrava. Na verdade, estava a ligar para agradecer, disse. E talvez, perguntar se queres ir tomar um café qualquer dia. Mark hesitou. Namorar não era algo que tivesse planeado. Especialmente com alguém que uma vez lhe partiu o coração. É só café, acrescentou Sarah suavemente. Sem pressão. Só colocar a conversa em dia. Depois de uma longa pausa, Mark expirou. Está bem, disse. Café parece bem. Ele ainda não sabia, mas aquele pequeno sim estava prestes a mudar tudo. A manhã de sábado chegou mais rápido do que Mark esperava. Ele ficou mais tempo do que o habitual em frente ao espelho da casa de banho, ajustando a gola, depois abanando a cabeça para si mesmo. Era apenas café. Foi isso que continuava a repetir-se. Não era um encontro. Não era uma promessa. Apenas 2 pessoas a conversar. Ainda assim, as mãos sentiam-se ligeiramente trêmulas enquanto pegava nas chaves. Deixou Emma na casa da mãe, ganhando um olhar curioso quando disse que tinha planos. Tu nunca tens planos, provocou ela. As pessoas mudam, respondeu ele, meio a sorrir. O café que Sarah escolhera era pequeno e tranquilo, escondido entre uma livraria e uma florista no centro. Cheirava a grãos torrados e pão quente. Música suave tocava ao fundo. Aquele tipo de lugar onde as pessoas conversam em vez de olharem para os telemóveis. Sarah já estava lá. Ela levantou-se ao vê-lo, vestindo jeans, um simples fiater e o cabelo preso frouxamente. Sem uniforme. Sem distintivo. Apenas Sarah. Por um momento, nenhum dos dois falou. Depois, ela sorriu, nervosa mas genuína. Olá, disse. Olá, respondeu Mark. Abraçaram-se, desajeitado, breve, cuidadoso. Não era o tipo de abraço de estranhos, mas também não era o de quem se conhece profundamente. Ficou algures no meio. Pediram café e sentaram-se junto à janela. No início, a conversa tropeçou. Falaram sobre trânsito. Sobre o tempo. Sobre como era estranho ver alguém do passado surgir no presente como se o tempo não tivesse passado. Mas o tempo tinha passado. Muito. Não tinha certeza de que aceitarias, admitiu Sarah depois de algum tempo. Eu também não, disse Mark, honestamente. Ela sentiu, olhando para Chavera. Pensei em ti ao longo dos anos, disse baixinho. Mais do que provavelmente deveria. Mark olhou para ela, surpreendido pela honestidade. Na altura, continuou ela, disse a mim mesma que precisava de liberdade. Que o casamento me prenderia. Mas a verdade é, tinha medo. Medo de escolher uma vida e perder todas as outras. Mark ouviu sem interromper. Só mais tarde percebi, disse ela, que afastar-me ainda era uma escolha. E custou-me mais do que entendia na altura. Ele soltou um suspiro lento.
Quando foste embora, disse ele, pensei que a minha vida tinha acabado. Demorou muito tempo até deixar de me perguntar o que tinha feito de errado. Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas. Não fizeste nada de errado, disse rapidamente. Essa foi a minha falha. Não tua. O silêncio entre eles parecia pesado, mas não desconfortável. Parecia honesto. A vida tem uma forma estranha de ensinar lições, disse finalmente Mark. Às vezes da maneira difícil. Sara assentiu. Conversaram durante horas. Sobre erros. Sobre crescimento. Sobre as pessoas em que se tinham tornado. Mark contou-lhe sobre Emma, como adorava desenhar, como odiava brócolos, como fazia grandes perguntas antes de dormir. Sara ouviu atentamente. Parece ser um pai incrível, disse. Eu tento, respondeu ele. Ela é o meu mundo inteiro. Gostava mesmo de a conhecer um dia, disse Sara cuidadosamente. Se for possível. Mark não respondeu de imediato. Isso é um grande passo, disse ele. Eu sei, disse ela rapidamente. Não quis dizer agora. Apenas, eventualmente. Quando finalmente saíram do café, foi estranho despedir-se. Mesmo horário na próxima semana? Perguntou Sara, esperançosa, mas sem pressão. Mark sorriu. Sim, disse. Gostava disso. As semanas seguintes desenrolaram-se lentamente. Jantares transformaram-se em filmes. Filmes transformaram-se em passeios. Passeios transformaram-se em longas conversas em carros estacionados, onde nenhum queria ser o primeiro a ir embora. Sara nunca pressionou. Nunca apressou. Perguntava primeiro sobre Emma, sempre. E isso significava para Mark mais do que ela sabia. Ainda assim, à noite, a dúvida surgia. Ele lembrava-se da dor. Do apartamento vazio. Dos convites de casamento que nunca foram usados. Da versão de si mesmo que tinha sido deixada para trás. Seria capaz de confiar nela outra vez? Seria justo para Emma? Numa noite, Sara veio jantar. Emma estava tímida no início, espreitando por trás da perna de Mark. Mas Sara ajoelhou-se à altura dela, sorrindo. O teu pai diz que és muito boa em matemática, disse. Os olhos de Emma brilharam. Ganhei uma estrela dourada. Isso é incrível, disse Sara. Eu era péssima em matemática. Talvez possas ensinar-me. E isso foi suficiente. No final da noite, Emma ria, mostrava os seus desenhos a Sara, fazia perguntas sobre carros da polícia e walkie-talkies. Depois de Emma ir para a cama, Mark e Sara sentaram-se no baloiço do alpendre. A noite estava calma. Estrelas espalhadas pelo céu. Preciso de ser honesto, disse Mark baixinho. Sara virou-se para ele, a ouvir. Estou com medo, admitiu. Não só por mim. Por ela. Sara assentiu. Eu entendo, disse. E não vou fingir que mereço confiança automaticamente. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. Mas já não sou a mulher que partiu. Ele acreditou-lhe. Não pelas palavras, mas pelas ações. Semanas depois, Rebecca reapareceu com mais frequência. Chamadas inesperadas. Mudanças súbitas de horários. Comentários que pareciam cortantes por baixo da superfície. Então agora namoras uma polícia? Disse Rebecca numa tarde. A que me deu uma multa? Mark franziu a testa. Ela deu-te uma multa? Oh sim, Rebecca sorriu. Não mencionou, pois não? Naquela noite, Mark perguntou diretamente a Sara. Sim, disse ela. Só percebi que era tua ex depois. E mesmo que soubesse, ainda assim teria escrito a multa. A honestidade dela acalmou algo dentro dele. Mas Rebecca não parou. Apresentou-se sem convite na festa de aniversário da Emma, trazendo um presente caro e tensão consigo. Quando Sara se ofereceu para ir embora, Emma segurou-lhe a mão. Não vais, disse. Quero que fiques. Esse foi o momento em que tudo mudou.
Mais tarde, nessa noite, Mark olhou para Sarah e fez a pergunta que tinha guardado. Se isto está a acontecer, preciso de saber. Estás mesmo nisto? Sarah não hesitou. Não vou embora, disse. Não outra vez. Pela primeira vez em anos, Mark acreditou num futuro que não o assustava. Depois da festa de aniversário da Emma, nada parecia o mesmo. Não foi barulhento nem dramático. Não houve uma mudança súbita que se pudesse apontar e dizer foi aí que tudo mudou. Em vez disso, foi mais silencioso do que isso. Mais profundo. Como se algo estivesse a assentar no lugar. Mark começou a perceber que Sarah já não era apenas alguém com quem saía. Estava a tornar-se parte do ritmo diário deles. Ela aparecia para pequenos almoços de domingo, ainda meio adormecida, vestindo um dos seus velhos odis, enquanto Emma misturava a massa das panquecas como se fosse um sério experimento científico. Ela sentava-se ao lado de Mark nos eventos escolares, a aplaudir mais alto do que qualquer outra pessoa quando Emma atravessava o palco. Lembrava-se de pequenos detalhes, o cereal favorito da Emma, o hábito de Mark de se esquecer do almoço, o render do baloiço do alpendre na terceira impulsão. E isso assustava-o. Porque quanto mais real se tornava, mais ele tinha a perder. Rebecca também reparou. Começou a aparecer cedo para deixar Emma e tarde para ir buscar. Ficava por ali. Fazia perguntas que nunca tinha feito antes. Então, a Sarah fica lá em casa às vezes? Disse uma tarde, fingindo olhar para o telemóvel. Mark manteve a voz firme. Não quando a Emma está acordada. Rebecca sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Só tens de ter cuidado, disse. As crianças apegam-se facilmente. Naquela noite, Mark deitou-se acordado a olhar para o teto. Odiava como Rebecca ainda conseguia entrar na sua cabeça. Odiava como as palavras dela tocavam no seu medo mais profundo, que ele estava a arriscar o coração da Emma pela sua própria felicidade. Sarah percebeu. Estás mais calado do que o habitual, disse uma noite, enquanto lavavam a louça juntos. Ele deu de ombros. Só estou cansado. Ela não pressionou, mas mais tarde, enquanto estavam sentados no sofá, falou suavemente. Eu sei que o passado ainda dói, disse. E sei que faço parte desse passado. Ele virou-se para olhar. Não te culpo por seres cuidadosa, continuou ela. Só quero que saibas que estou aqui. Mesmo quando é desconfortável. As palavras ficaram com ele. Uma semana depois, Rebecca ultrapassou os limites. Ligou a Mark em pânico, dizendo que a Emma estava doente e precisava de ser buscada imediatamente. Mark saiu do trabalho mais cedo, coração a disparar, apenas para encontrar Emma perfeitamente bem, a comer bolachas e a ver desenhos animados. Tinha dor de cabeça, disse Rebecca casualmente. Passou. Mark encarou-a. Assustaste-me, disse. Não podes fazer isso. Rebecca cruzou os braços. Sou a mãe dela. Sim, respondeu Mark firmemente. E eu sou o pai dela. Não podes manipular-me. Foi a primeira vez que se tinha imposto assim perante ela. Quando contou a Sarah mais tarde, ela não criticou Rebecca. Não tomou partido. Ela apenas disse. Tenho orgulho de ti. Isso significava mais do que ela sabia. Algumas noites depois, Sarah voltou para jantar. Emma tinha insistido em ajudar, anunciando orgulhosamente que ela e Sarah eram uma equipa. Depois de Emma ir para a cama, a casa estava silenciosa de uma forma nova. Mark sentou-se no baloiço do alpendre com Sarah, o mesmo lugar onde tinham partilhado a primeira verdade real desde que se reconectaram. Preciso de te perguntar uma coisa, disse. Ela virou-se para ele, a ouvir atentamente. E se isto se tornar difícil? Perguntou. Se as coisas ficarem complicadas com a Rebecca, ou com o trabalho, ou com a Emma. Sarah não respondeu de imediato. Eu não acredito em perfeição, disse finalmente. Acredito em aparecer. Mesmo quando é difícil. Especialmente então. Ele assentiu devagar. Nunca mais poderei voltar a ser quem eu era, disse.
Já não sou apenas um homem. Sou pai. Eu sei, disse ela. E eu adoro isso em ti. Ela segurou na mão dele. Não estou a tentar substituir ninguém, acrescentou. Só quero ser alguém que fica. Naquela noite, Mark percebeu algo importante. A dor do passado não era um sinal de aviso. Era uma lição. E ele não precisava de a deixar controlar o seu futuro. As semanas passaram. A interferência de Rebecca não parou, mas perdeu o poder. Emma tornou-se mais confiante, mais descontraída. Deixou de perguntar "vais embora?" e começou a perguntar quando é que a Sarah vem cá outra vez. Numa tarde, enquanto Sarah ajudava Emma com um projeto da escola, Mark observava da porta. Sarah não tentava ser uma segunda mãe. Não estava a corrigir ou a controlar. Apenas estava presente. A rir. A ouvir. E de repente, o medo que o tinha dominado começou a aliviar. Naquela noite, depois de Emma ir para a cama, Mark respirou fundo. Há algo que quero dizer, disse a Sarah. Ela olhou para ele, agora nervosa. Não estou pronto para apressar nada, disse ele. Mas quero que saibas, estou a escolher isto. Nós. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Isso chega, disse. Mais do que suficiente. Não se precipitaram. Não fizeram grandes promessas. Continuaram apenas a caminhar juntos. E, por vezes, essa era a escolha mais corajosa de todas. A vida não se tornou subitamente mais fácil depois de Mark admitir que os estava a escolher. Se alguma coisa, tornou-se mais real. Escolher algo significava responsabilidade. Significava aparecer mesmo quando estava cansado, mesmo quando o medo sussurrava que tudo podia desmoronar de novo. Mas, devagar, dia após dia, Mark começou a notar algo diferente dentro de si. Já não se preparava para o desastre. Estava a viver. Sarah tornou-se parte da rotina de uma forma natural, sem ser forçada. Não tentava reorganizar a vida deles nem exigir espaço que não tivesse conquistado. Inseriu-se nas pequenas fissuras com delicadeza, paciência, como se entendesse que confiança não é algo que se pede, é algo que se constrói. Emma também reparou. Numa noite, enquanto Mark a deitava, ela perguntou baixinho. A Sarah vai continuar a vir cá? Mark parou. Sim, disse cuidadosamente. Se estiver tudo bem para ti. Emma assentiu, depois hesitou. Ela não se zanga como a mamã, disse. E ela ouve. As palavras atingiram Mark mais do que ele esperava. A tua mãe ama-te, disse suavemente. Eu sei, respondeu Emma. Mas a Sarah faz-me sentir segura. Naquela noite, Mark sentou-se sozinho na sala de estar muito depois de todos estarem a dormir, olhando para o nada. Percebeu algo importante, isto já não era apenas sobre ele e Sarah. Qualquer escolha que fizesse a seguir moldaria também o mundo da Emma. Algumas semanas depois, Sarah convidou Mark para um jantar tardio depois do turno. Encontrarão-se num pequeno diner fora da cidade. Sarah parecia cansada, com olheiras, cabelo preso apertadamente. Dia difícil? Perguntou Mark. Ela assentiu. Caso de criança desaparecida. Correu bem, felizmente. Mas essas situações ficam sempre contigo. Ele estendeu a mão pelo tampo da mesa e apertou a dela. Não tens de carregar tudo sozinha, disse. Ela sorriu levemente. Ainda estou a aprender isso. Enquanto comiam, Sarah tornou-se mais quieta, mais reflexiva. Posso perguntar-te uma coisa? Disse finalmente. Mark olhou para ela. Claro. O que é que realmente queres? Perguntou. Não só agora, mas a longo prazo. A pergunta pairou no ar entre eles. Mark recuou na cadeira, surpreso pela franqueza. Não era desconfortável, apenas honesta. Quero estabilidade, disse depois de um momento. Para Emma. Para mim. Quero uma casa que se sinta firme. Não perfeita, mas real. E amor? Perguntou Sarah suavemente. Sim,
disse ele. Mas amor que fique. Amor que não fuja quando as coisas se complicam. Sara engoliu em seco. Afastei-me uma vez, disse. E sei que essa sombra ainda me persegue. Não posso mudar o passado, mas preciso que saibas que já não procuro uma saída. Ele acreditou nela. Não cegamente. Não de forma tola. Mas porque a viu aparecer repetidamente, sempre. A pergunta que realmente mudou tudo veio algumas noites depois. Sara estava em casa para jantar, e a Emma já tinha ido dormir. A casa estava calma, exceto pelo zumbido do frigorífico e pelo som distante da chuva a bater nas janelas, mais suave do que a primeira tempestade, mais constante. Mark serviu 2 copos de água e sentou-se em frente de Sara à mesa da cozinha. Posso fazer-te uma pergunta séria? Disse. Sara endireitou-se. Está bem. Se isto continuar, disse cuidadosamente, estás disposta a fazer parte da vida da Emma, não só da minha? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, respirou fundo. Não estaria aqui se não estivesse, disse. Mas preciso de ser clara, não estou a tentar substituir a mãe dela. Só quero ser alguém em quem ela possa confiar. Mark assentiu. É tudo que alguma vez quis. A voz de Sara suavizou-se. E se algum dia achares que isto é demais, compreenderei. Mas se me deixares ficar, não vou embora. Algo dentro de Mark finalmente mudou. Não medo. Não dúvida. Determinação. Um mês depois, Sara apareceu com notícias suas. Ofereceram-me uma transferência, disse uma noite. É uma promoção. Rumo a detetive. Mark sentiu o peito apertar. Isso é enorme, disse. É, concordou ela. Mas implica horários mais longos. Menos previsibilidade. Ele expirou devagar. E dizes-me isso por quê? Por que não aceito sem falar contigo, disse. Sem saber como isso nos afetaria. Ninguém jamais tinha feito isso por ele antes. Conversaram até tarde da noite. Sobre horários. Sobre cuidados com a Emma. Sobre limites. Sobre a própria Emma. No fim, Mark disse, não quero que encolhas a tua vida por minha causa. E eu não quero uma vida que não te inclua, respondeu Sara. Concordaram em ir passo a passo. Depois veio a peça escolar da Emma. Tinha apenas 2 falas. Só 2. Mas praticou durante semanas. Mark e Sara sentaram-se lado a lado na plateia. Quando Emma entrou no palco, a olhar nervosa para a multidão, viu-os. Os ombros relaxaram. Disse as suas falas perfeitamente. Depois do espetáculo, Emma correu direto para eles. Fui bem? Perguntou. Foste incrível, disse Mark, abraçando-a. Sara ajoelhou-se. Foste a pessoa mais corajosa naquele palco. Emma sorriu radiante. Mais tarde, naquela noite, depois de Emma adormecer agarrada ao seu programa, Mark e Sara sentaram-se silenciosos na sala de estar. Sabes, disse Sara suavemente, nunca quis isto antes. O quê? Perguntou Mark. Uma família, disse ela. Não assim. Ele olhou para ela, coração a bater forte. Eu também não, admitiu. Depois de tudo. Não disseram mais nada. Não era necessário. Porque a pergunta que realmente importava já tinha sido respondida. Já não estavam apenas a namorar. Estavam a construir algo. E nenhum deles queria ir embora. 6 meses tinham passado desde aquela noite no diner. 6 meses de aprender a existir juntos sem forçar nada. 6 meses de calendários partilhados, compromissos silenciosos e pequenos momentos que, pouco a pouco, se transformaram em algo sólido. Mark não se apressava em propor casamento. Não porque não amasse Sara, mas porque, desta vez, queria que a escolha surgisse da calma da certeza, e não do medo de a perder. Mas o pensamento nunca o abandonava. Às vezes surgia ao vê-la pentear o cabelo da Emma antes da escola. Outras vezes,
ao encontrá-la adormecida no sofá depois de um turno tardio, ainda de uniforme, o cansaço suavizando a postura normalmente forte. Ela não era apenas alguém que ele amava. Era alguém em quem ele confiava. Numa noite, enquanto Mark conduzia para casa, começou a chover. Não forte de início. Apenas o suficiente para escurecer a estrada. Quando chegou à autoestrada, o mesmo troço onde tudo tinha recomeçado meses antes, a chuva tinha engrossado, a bater em cortinas líquidas. Mark abrandou. O coração disparou, não por medo, mas por memória. Foi ali que a tinha visto. Foi ali que a bondade reabriu uma porta que ele julgava fechada para sempre. Naquela noite, Mark tomou uma decisão. Passou a semana seguinte a preparar-se em silêncio. Nada extravagante. Nada dramático. Apenas honesto. Comprou um anel que parecia certo, simples, elegante, forte. Como ela. Falou primeiro com a Emma. Sentaram-se no baloiço do alpendre, pernas a balançar. Como te sentias? Perguntou Mark suavemente, se a Sarah se tornasse realmente parte da nossa família. Emma não hesitou. Gostava, disse. Pode continuar a ajudar-me com os trabalhos de casa? Mark riu. Acho que isso faz parte do acordo. Emma sorriu. Então sim. Era toda a permissão que ele precisava. 2 dias depois, Mark ligou para Sarah. Já te disse que talvez precisasse de ajuda com o caminhão, disse casualmente. Podes encontrar-me depois do teu turno? Ela suspirou, brincando. Mark, sabes que eu não sou mecânica. Eu sei, disse ele. Só, confia em mim. Quando Sarah parou atrás do caminhão de Mark no ombro da autoestrada, a preocupação estampada no rosto, a chuva começou de novo. Não tão forte como naquela primeira noite, mas constante. Ela saiu, impermeável bem apertado. Agora, o que se passa? Perguntou. Nada, disse Mark, saindo com um pequeno buquê de flores silvestres na mão. Ela congelou. Mark. Menti, admitiu. O caminhão está bem. Ela olhou para ele, depois riu. Assustaste-me para isto? Para isto, corrigiu ele. Ele conduziu-a alguns passos para longe dos veículos, de volta ao mesmo lugar onde tinham falado pela primeira vez novamente. Há 10 anos, disse Mark, a chuva a salpicar o cabelo, pensei que perder-te seria o fim da minha história. A respiração de Sarah prendeu-se. A vida levou-nos por caminhos diferentes, continuou. Trouxe-nos dor. Trouxe-nos crescimento. Trouxe-me a Emma. Respirou fundo. E, de alguma forma, trouxe-nos de volta aqui. Mark caiu de joelhos. Sarah engasgou, mãos a voar para a boca. Sarah Collins, disse firme, não quero viver com medo do que pode quebrar. Quero construir algo que dure. A Emma e eu amamos-te. Ele abriu a caixinha do anel. Queres casar comigo? Por um instante, ela não conseguiu falar. Depois, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Sim, sussurrou. Depois, mais alto, sim. 1000 vezes sim. Um carro buzinou ao passar, o condutor claramente a perceber o que estava a acontecer. Sarah riu entre as lágrimas enquanto Mark se levantava e a abraçava. A chuva molhava os ambos. Nenhum dos dois se importava. A felicidade não durou sem interrupções. Quando Rebecca descobriu, a sua reação foi imediata e feia. Acusou Mark de avançar demasiado rápido. De confundir a Emma. De trazer instabilidade à vida da filha. Depois veio a ameaça. Vou te levar a tribunal, disse friamente. Custódia total. Mark sentiu o velho medo subir, mas desta vez não estava sozinho. Sarah estava ao seu lado, calma e firme. Não vou lutar com ela à custa da Emma, disse. E não vou falar mal dela. Mas também não vou desaparecer. A batalha legal foi exaustiva. Rebecca pintou Sarah como uma estranha, alguém a tentar substituí-la. Questionou o julgamento de Mark, o seu passado, as suas escolhas. No meio de tudo, Sarah manteve-se firme.
Nunca perdeu uma reunião. Nunca perdeu a paciência. Nunca falou de forma rude à frente da Emma. O juiz decidiu a favor de Mark. A custódia manteve-se igual. Mas foi ordenada terapia, para todos. Não foi fácil. As sessões foram tensas, estranhas e por vezes dolorosas. Mas, lentamente, algo mudou. A raiva de Rebecca amoleceu à medida que a sua própria vida avançava. Emma relaxou. Os adultos aprenderam a coexistir sem se destruírem mutuamente. O casamento foi pequeno. Realizado no quintal de Mark na primavera seguinte. Emma caminhou à frente de Sarah, cesto de flores na mão, séria e orgulhosa. Durante a cerimônia, os três deitaram areias de cores diferentes num único recipiente de vidro. Uma família. Um futuro. Até Rebecca assistiu. Mais tarde, aproximou-se de Sarah discretamente. Cuida deles, disse. Vou, respondeu Sarah. Sempre. Essa promessa não era apenas para Mark. Era para Emma. E para ela própria. O casamento não começou com fogos de artifício. Começou com rotinas. O primeiro ano de casamento de Mark e Sarah foi preenchido com coisas comuns, listas de compras partilhadas coladas ao frigorífico, meias esquecidas no chão, manhãs silenciosas em que um saía cedo para o trabalho enquanto o outro ficava a preparar o pequeno almoço para Emma. E, de muitas maneiras, essa normalidade sentia-se como uma vitória. Sarah mudou-se para a casa de Mark completamente após o casamento. Não compraram nada de novo de imediato. Não se apressaram a mudar o lugar. Em vez disso, aprenderam a partilhar o espaço. Mark aprendeu que Sarah precisava de silêncio quando chegava de um turno longo. Sarah aprendeu que Mark se relaxava ao consertar coisas, mesmo quando nada estava partido. Emma adaptou-se lentamente, mas com confiança. Chamava Sarah pelo nome, nunca mamã, e Sarah nunca lhe pediu para isso. O vínculo delas cresceu silenciosamente, baseado na confiança em vez de títulos. Mas a vida real não permanece suave para sempre. Alguns meses após o casamento, Sarah foi promovida. Ramo de detetive. Era algo pelo qual tinha trabalhado durante anos, e Mark sentia-se genuinamente orgulhoso dela. Mas a promoção trouxe um preço, horários longos, chamadas inesperadas e casos que a seguiam para casa de formas que nem sempre conseguia explicar. Ao mesmo tempo, a empresa de construção de Mark conseguiu um grande contrato numa cidade vizinha. Significava mais dinheiro, mais estabilidade, mas também viagens. De repente, o equilíbrio que tinham construído começou a vacilar. Numa noite, Sarah deveria ter assistido ao concerto da escola da Emma. Emma praticou durante semanas. Vestiu o vestido que tinha escolhido e esperava nos bastidores, a observar a audiência. Mark sentiu o estômago afundar quando o lugar de Sarah continuava vazio. Ela enviou uma mensagem 15 minutos antes do início do espetáculo. Lamento muito. Emergência. Não consigo sair. Mark olhou para o telemóvel, raiva e decepção a invadir-lhe o corpo ao mesmo tempo. Naquela noite, quando Sarah finalmente chegou a casa, o cansaço estampado no rosto, as palavras saíram mais duras do que ele pretendia. É exatamente isto que eu temia, disse. A Emma pega-se. E depois as pessoas não aparecem. Sarah congelou. Isso não é justo, disse baixinho. Eu não escolhi faltar. Poderias ter pedido alguém para cobrir, explodiu Mark. O meu parceiro tem 3 filhos dele, respondeu ela. E este era um caso de criança desaparecida, Mark. A discussão escalou. Velhos medos. Velhas feridas. Foram para a cama virados um para o outro, o silêncio pesado e denso. Mark mal dormiu. De manhã, o lado da cama de Sarah estava vazio. O pânico torceu-lhe o peito. Encontrou-a na cozinha. Ainda de pijama, cabelo despenteado, virava panquecas enquanto Emma estava sentada no balcão a rir. Guardamos um pouco de massa para ti, disse Sarah suavemente. Se quiseres experimentar. A tensão não desapareceu, mas algo naquela cena ancorou. Mais tarde, depois de Emma ir para a escola, conversaram.
Conversa verdadeira. Tenho medo, admitiu Mark. Não de ti, mas de perder o que construímos. Sarah assentiu. E eu tenho medo de que, por mais que me esforce, serei sempre medida pelo que aconteceu antes. Choraram. Ouviram-se. Fizeram regras, planos de contingência, comunicação mais clara, espaço para falhar sem fugir. Aprenderam algo importante com aquela discussão. Ficar juntos não significava nunca magoar o outro. Significava reparar o que se partiu. Devagar, encontraram novamente o seu ritmo. Os brunches de domingo regressaram. Noites de cinema. Longos passeios onde falavam de tudo e de nada. 2 anos depois do casamento, enfrentaram uma nova decisão. Um bebê. Não se apressaram. Emma tinha agora 10 anos, suficientemente crescida para compreender, suficientemente crescida para se preocupar. Eu ainda vou importar? Perguntou baixinho numa noite. Mark abraçou-a. Serás sempre o nosso primeiro milagre. E qualquer bebê teria sorte em ter-te como irmã mais velha, acrescentou Sarah. Emma pensou por um longo momento. Está bem, disse finalmente. Mas eu vou poder ajudar a escolher o nome. Riram-se, aliviados. Tentar ter um bebê não foi o que esperavam. Mês após mês passou. A esperança surgia. A esperança caía. Os testes davam normais. Sem respostas claras. Infertilidade inexplicada. As palavras pesavam e pareciam vazias ao mesmo tempo. Sarah culpava-se em silêncio. Mark tentava ser forte, mas nem sempre sabia como. A intimidade tornou-se marcada por horários. A alegria tornou-se pressão. Finalmente, deixaram de tentar. Não porque tivessem desistido, mas porque precisavam de respirar. E foi então que aconteceu. Numa manhã comum de terça-feira, Sarah estava no banheiro a tremer, olhando para o teste. Positivo. Mostrou-o a Mark com lágrimas nos olhos. Riram. Choram. Abraçaram-se, incrédulos. A gravidez não foi fácil. Sarah esteve doente durante meses. A tensão arterial subiu no final da gestação, e o repouso absoluto tornou-se necessário. Mark reorganizou tudo. Emma assumiu responsabilidades, trazendo livros, desenhando para o seu irmão bebê. O filho deles, James, nasceu numa manhã clara de primavera, depois de um parto longo e difícil. Emma segurou a mão minúscula dele e sussurrou, ele tem as mãos do pai. 5 anos depois da tempestade, a vida deles estava plena. Não perfeita, mas real. E aprenderam a lição mais importante de todas. O amor não é sobre nunca quebrar. É sobre escolher ficar e consertar o que se parte. A vida não abrandou depois do nascimento de James. Se alguma coisa, acelerou. A casa que antes parecia tranquila agora carregava o barulho constante de brinquedos espalhados pelo chão, choros suaves do bebê durante a noite, e a música da Emma flutuar do quarto enquanto ela navegava pelo espaço incômodo entre a infância e a adolescência. Mark, por vezes, ficava na porta a observar tudo acontecer, a perguntar-se como aquilo se tinha tornado a sua vida. Não a vida que planeou, mas a vida de que precisava. Sarah voltou ao trabalho a tempo parcial depois do primeiro ano de James. Não foi uma decisão fácil. Deixar o filho, mesmo por algumas horas, mexeu com ela de formas que não esperava. Mas manter-se ligada ao trabalho também era importante. Lembrava-a de que era mais do que apenas um papel. Aprenderam a equilibrar-se. Mark ajustou o seu horário de trabalho, escolhendo flexibilidade em vez de expansão. Sarah aceitou menos casos, mas lidava com os mais difíceis. Trocaram responsabilidade sem contar pontos. Emma, agora com 13 anos, assumiu o seu papel de irmã mais velha a sério. Por vezes, demasiado a sério. Não o segures assim, repreendeu Mark numa tarde. Apoie a cabeça dele. Mark riu. Eu criei-te, não criei? Ela revirou os olhos. Mal. Apesar das provocações, havia um amor profundo ali.
Emma lia para James todas as noites, inventava histórias e protegia-o ferozmente no recreio. Sarah observava o vínculo crescer com uma gratidão silenciosa. Ela nunca tentou substituir a mãe da Emma. E com o tempo, não precisou. A relação delas tornou-se outra coisa, construída em confiança, respeito e momentos partilhados em vez de rótulos. Rebecca também notou a mudança. Estava mais calma agora. Mais estabelecida na sua própria vida. Ela e Sarah nunca se tornaram próximas, mas tornaram-se civilizadas. E isso bastava. Numa noite, depois de Emma ir à casa de uma amiga e James estar a dormir, Mark e Sarah sentaram-se novamente no baloiço do alpendre. O mesmo lugar. Pessoas diferentes. Já sentiste que pulamos a fase de planeamento? Perguntou Sarah com um pequeno sorriso. O tempo todo, respondeu Mark. Mas talvez planear a tivesse estragado. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu costumava pensar que o amor tinha de ser dramático, disse. Momentos grandes. Promessas grandes. E agora? Perguntou Mark. Agora penso que é isto, disse ela suavemente. Aparecer todos os dias. Mesmo quando é aborrecido. Mesmo quando é difícil. Ele beijou-lhe a testa. Emma teve dificuldades às vezes. A adolescência trouxe perguntas, mudanças de humor e momentos de distância. Entrava em conflito com Mark por causa de horários e regras. Testava também a paciência de Sarah. Mas quando algo corria mal na escola, quando uma amiga traiu a sua confiança, era Sarah que procurava. Não sei como resolver isto, disse Emma entre lágrimas. Sarah não tentou resolver. Ela ouviu. E isso importava. Numa noite, enquanto Sarah punha Emma na cama depois de um dia particularmente difícil, Emma sussurrou. Não és a minha mãe, mas és a minha família. Sarah chorou silenciosamente depois de sair do quarto. Mark encontrou-a na cozinha. Ela disse isso porque é verdade, disse ele. 5 anos depois daquela noite chuvosa, regressaram à autoestrada uma última vez. Não para reviver o passado, mas para o reconhecer. Ficaram juntos enquanto o trânsito passava, James nos braços de Mark, Emma encostada a Sarah. É curioso como uma pequena escolha muda tudo, disse Sarah. Mark assentiu. Eu não podia passar sem parar, disse. Nunca pude. Emma olhou para cima. Do que estão a falar? Mark sorriu. Uma tempestade, disse. E uma decisão. A família deles não era perfeita. Mas era honesta. E era deles. 5 anos tinham passado desde aquela noite chuvosa. 5 anos desde que um carro da polícia variado e um homem cansado com cabos de bateria se encontraram no meio de uma tempestade. A vida já não parecia dramática. E isso, Mark percebeu, era o verdadeiro milagre. Numa noite, o ar estava quente e calmo, nada como aquela primeira tempestade. Vagalumes piscavam pelo quintal, pequenas luzes a cintilar no crepúsculo como estrelas espalhadas. Emma, agora com 15 anos, ajudava James a apanhá-los. Movia-se com confiança, rindo quando ele falhava, aplaudindo quando ele conseguia. James gritava de alegria, segurando o frasco cuidadosamente como se contivesse um tesouro. Mark e Sarah sentaram-se no baloiço do alpendre, lado a lado. Sem pressa. Sem medo. Apenas paz. Já pensaste em como tudo poderia ter sido diferente? Perguntou Sarah baixinho, encostando a cabeça ao ombro de Mark. O tempo todo, disse ele. Se estivesse cansado. Se estivesse de mau humor. Se tivesse simplesmente passado sem parar. Ela sorriu suavemente. Mas não passaste. Ele beijou o topo da cabeça dela. Não consegui, disse. Parar para ajudar, isso é simplesmente quem eu sou. E é por isso que eu te amo, respondeu ela. Por que escolhes a bondade mesmo quando ninguém está a ver? Emma olhou para eles, revirando os olhos como só os adolescentes sabem fazer. Estão a ser sentimentais outra vez, gritou. Mark riu. Temos direito. James correu até eles,
braços abertos. Papá! Mamã! Apanhei um! Sarah levantou-se e ajoelhou-se ao lado dele. Isso é incrível, campeão! Vamos deixá-lo ir para que possa encontrar a sua família. James franziu o sobrolho. Mas eu gosto dele. Mark agachou-se ao lado deles. Às vezes, amar algo significa deixá-lo ser livre. James pensou nisso, depois abriu lentamente o frasco. O vagalume flutuou para fora, a brilhar mais uma vez antes de desaparecer na noite. Emma observou em silêncio. Mais tarde, naquela noite, depois de James adormecer e Emma estar no seu quarto, Sarah e Mark ficaram fora de casa. Eu costumava pensar que o meu maior erro me definia, disse Sarah. Ter me afastado de ti todos aqueles anos atrás. Mark segurou-lhe a mão. Isso moldou-nos, disse ele. Mas não nos arruinou. Ela assentiu. Estou contente que a vida não nos deu o que queríamos na altura. Ele sorriu. Deu-nos o que precisávamos. Tinham enfrentado tempestades juntos, ciúmes, medo, tribunais, cansaço, dúvida e luto. Tinham magoado um ao outro por vezes. Tinham aprendido, lenta e imperfeitamente, a permanecer. Não porque fosse fácil, mas porque importava. Mark olhou para o quintal silencioso, para o lugar onde os filhos riam, onde a sua vida finalmente se sentia completa. Eu costumava pensar que o amor era sobre timing, disse. Sobre conhecer a pessoa certa no momento certo. E agora? Perguntou Sarah. Agora penso que é sobre escolhas, disse ele. Escolher parar. Escolher ajudar. Escolher permanecer. Sarah apertou-lhe a mão. Mesmo numa tempestade, disse. Especialmente numa tempestade, respondeu ele. Lá dentro, a casa brilhava suavemente, preenchida pelos sons tranquilos do sono e da segurança. Um lar construído não pela perfeição, mas pela paciência. Por segundas oportunidades. Por um único momento de bondade numa estrada chuvosa. Às vezes, os começos mais bonitos não vêm com sol. Às vezes, esperam silenciosamente. Do outro lado da tempestade.